Vamos agora analisar a sombra de um quadrado que, em virtude da sua posição no espaço, tem parte da sua sombra a ser projetada no plano horizontal de projeção e outra parte no plano frontal de projeção. Considerando, por exemplo, aqui a sombra do ponto H. Portanto, o raio de sombra segue esta trajetória. Portanto, o primeiro plano de projeção que encontra é o plano horizontal de projeção, que será aqui. Aqui é o plano frontal. E, por exemplo, em relação ao ponto G, novamente em virtude da posição específica desta figura, deste quadrado, o primeiro plano de projeção que o raio de sombra intercepta é o plano frontal. Portanto, a sombra de G, a sombra real do ponto G existe no plano frontal, enquanto a sombra real do ponto H existe no plano horizontal. Assim, para determinar a sombra do segmento GH, temos de perceber que parte da sombra desse segmento existe no plano frontal de projeção e a restante porção existe no plano horizontal de projeção. O ponto que separa essas duas secções da sombra do segmento GH é este ponto Q, em concreto aqui é esta sombra, QS. Esse ponto nós designamos de ponto de quebra, uma vez que é o ponto de transição da sombra num dos planos de projeção para a sombra no outro plano de projeção. A determinação destes pontos de quebra, é fundamental para o desenho rigoroso da sombra de elementos que se distribuem por mais do que um plano de projeção, e é na determinação desses pontos que vamos encontrar a utilidade nas sombras virtuais. Ora, avançando para a folha de papel, vamos começar por encontrar as sombras reais dos pontos C e D. Então, na projeção frontal dos pontos, passamos uma projeção que define 45 graus, abertura para a esquerda. Nós vemos que ali será a sombra real do ponto C. Mas aqui será a sombra real do ponto D. Portanto, o ponto C surge no plano frontal de projeção, uma vez que é o primeiro traço, o traço frontal dessa reta corresponde ao raio de luz, considerando o sentido da luz da esquerda para a direita, que é encontrado. Portanto, ali será CS. No que diz respeito ao ponto D, o primeiro traço a ser encontrado no sentido da esquerda para a direita é o traço horizontal da reta que corresponde ao raio de luz. Portanto, ali escrevi C2, mas não é C2, é CS, e aqui é DS. Uma vez que estes pontos pertencem a planos de projeção diferentes, não podemos representar o segmento CD unindo os dois pontos. Notar que este ponto pertence ao frontal e este pertence ao horizontal. Então, para avançar com a representação da sombra do CD, vamos precisar de um ponto de sombra virtual. Podemos escolher ou do ponto C ou do ponto D. Neste caso, vou optar por encontrar a sombra virtual do ponto D. Vou prolongar esta projeção. E ali será D virtual. Se a sombra real existe no plano horizontal de projeção, a sombra virtual existe no plano frontal de projeção. E assim nós temos CS no plano frontal e DV no plano frontal. Assim posso unir CS a DV, que são dois pontos do plano frontal. Contudo, como eu sei que me interessa apenas representar a sombra ou parte da sombra do segmento CD que existe nesse plano, eu posso terminar esse desenho aqui, no eixo do X. E é ali que encontro então um ponto de quebra. Posso chamar esse ponto Q, QS. Este ponto pertence ao eixo do X. Esse ponto é partilhado pela sombra frontal e horizontal do segmento CD. Por isso posso, de seguida, unir QS a DS. E aqui a azul temos a sombra
do segmento CD, distribuída pelo plano frontal e pelo plano horizontal, e o ponto Q divide essas duas secções da sombra do segmento. Vamos continuar com a representação da sombra do segmento AB. Aqui será BS e aqui teremos AS. Como estes dois pontos de sombra pertencem a planos de projeção distintos, não podemos simplesmente unir BS a AS. Vamos precisar de determinar a sombra virtual de um destes pontos para avançar com a representação da sombra de BA. Neste caso, vamos procurar a sombra virtual do ponto B e posso unir então AS a BV, uma vez que os dois pertencem ao plano horizontal. Poderia fazer isto. Contudo, eu sei que a sombra horizontal termina no eixo do X. Resta-me desenhar até ali. Ali será um ponto de quebra, que vamos chamar o ponto R, RS. E se unirmos RS a BS, temos a sombra frontal do segmento AB, e de RS a AS temos a sombra horizontal desse segmento. Naturalmente, se unirmos BS a CS e AS a DS, temos a sombra do quadrado já representada e podemos então destacar a sombra com uma mancha. Portanto, toda a área no interior da figura que eu destaquei aqui a azul corresponde à sombra do quadrado ABCD, distribuída uma parte pelo plano horizontal de projeção e outra parte pelo plano frontal. Para desenhar esta sombra precisamos de recorrer a dois pontos de quebra e a dois pontos de sombra virtual.